Olá, essa nossa aula vai ter como tema uma teologia para o paradigma ecológico. A partir da encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, louvado seja, nós vamos tentar encontrar uma teologia, que é o que o Papa propõe, para esse novo paradigma em que nós vivemos hoje, paradigma ecológico. Eu vou usar nessa aula esse texto que é o excerto da minha tese de doutorado na faculdade jesuíta, em que eu falo da viragem ecológica. Nesse capítulo da tese, eu faço uma análise sobre as várias viragens, né, os vários pontos de retorno que a teologia viveu até chegarmos hoje. O primeiro seria a viragem antropológica. Com o surgimento da modernidade, a teologia muda para o ser humano. O ser humano passa a ser o grande crivo, o grande critério da teologia. E, como diz Karl Rahner, não se pode mais fazer teologia que não seja também uma antropologia. Essa é a viragem antropológica. O pensamento vira, quer dizer, retorna ao ser humano. Depois nós temos a viragem social, especialmente a partir do século XX, com as encíclicas sociais dos papas, né, desde Rerum Novarum, de Leão XIII, o surgimento da doutrina social da Igreja, o Concílio Vaticano II, a teologia da libertação, principalmente na América Latina. Então, do sujeito, da viragem para a pessoa humana, agora se faz uma viragem para o pobre como sujeito da teologia. E agora nós temos mais uma viragem, a viragem ecológica. Então, pegando aqui o texto, como afirma Sinivaldo Tavares, que foi inclusive o meu orientador no doutorado, sem querer negar os avanços alcançados pela teologia através das viradas antropológica e histórica, que determinaram seu percurso ao longo do século passado, a teologia hoje é interpelada a superar de vez todo o ranço de antropocentrismo e de historicismo presentes em seu meio. E cada vez mais se torna evidente que a destruição dos recursos naturais é uma das nefastas consequências do antropocentrismo da modernidade. O Papa Francisco fala exatamente isso na encíclica Laudato Si, né? Como uma má interpretação do mandamento que Deus deu ao homem no Gênesis de dominar a terra, fez com que a civilização cristã, a civilização europeia, ocidental, se lançasse de forma feroz sobre os recursos naturais, já que tem essa autorização divina para dominar a terra, né? Essa má interpretação que levou a essa destruição toda, diz o Papa Francisco. Junto da expansão do domínio do Homo sapiens sobre as forças da natureza, com a Revolução Industrial a partir do século XVIII, constatam-se cada vez mais as diversas ameaças à vida no planeta. A poluição que prejudica a camada de ozônio e a qualidade do ar, o desmatamento e as queimadas que têm levado à extinção de milhares de espécies e à escassez crescente das fontes de água potável, o aquecimento global com o consequente derretimento das calotas polares e o aumento do nível dos oceanos, a urbanização desenfreada com todo o seu esgoto e lixo, a desertificação de imensas regiões, a exploração desenfreada de fontes não renováveis de energia, com alterações de todo tipo nos ecossistemas e homicídios, como os recentes em Mariana e Brumadinho, etc. A viragem antropológica, como vimos, apresenta uma concepção do mundo como entorno do ser humano e como pressuposto que torna possível a história da salvação. Karl Rahner que diz isso.
Na Constituição Gaudium et Spes, reverbera essa ideia de Hahn já no proêmio, afirmando que o mundo dos homens é teatro da história da humanidade, palco onde se desenrola o grande espetáculo humano. Tudo o que existe sobre a Terra deve ser ordenado em função do ser humano. Como seu centro e seu termo, diz o número 12 da Gaudium et Spes. Então veja aqui o próprio concílio, essa primeira parte da Gaudium et Spes, que é considerada muito otimista, né? Otimista em demasia, se fala que o mundo é teatro, é palco para o teatro humano, né? Essa ideia de ambiente, nós dizemos meio ambiente, essa linguagem por isso está superada. Porque quando a gente chama os recursos naturais, né, da Terra como meio ambiente, nós estamos dizendo que ele é o palco, né? Nós não estamos dizendo que ele é ator. Ele é o palco, onde o grande ator, que é o ser humano, vai desempenhar a sua peça, né? O ser humano é apontado não apenas como o centro da criação, mas ainda como sua finalidade, a criatura para a qual e em função da qual existe todo o universo. Esta visão mostra-se hoje insustentável, tanto biológica quanto teologicamente. Por isso, o Papa Francisco, na recente exortação apostólica Evangelii Gaudium, ao invés de falar em centralidade, prefere falar em primazia do ser humano, no número 55. E na encíclica Laudato Si, afirma que a Terra existe antes de nós e nos foi dada, e o ser humano é parte do mundo com o dever de cultivar as próprias capacidades para protegê-lo e desenvolver suas potencialidades. A dignidade do ser humano, como criado à imagem e semelhança de Deus, coloca-o à frente das demais criaturas, não como sua causa final, mas sim como seu criador e como seu cuidador e guardador, ou ainda como representante de seu Criador e Senhor. Então nós estamos vendo aqui uma crítica ao antropocentrismo. O Papa Francisco fala várias vezes que essa crítica precisa ser feita hoje, porque esse antropocentrismo, se fosse visto como deveria, o autor sagrado diz que o homem é colocado como jardineiro, né? Como aquele que tem a missão de guardar. Esse dominar significa cuidar, cultivar a terra, né? Mas, infelizmente, nós sabemos que esse dominar, esse centrismo do ser humano, esse antropocentrismo, foi visto de outra forma, né? Foi interpretado de outra forma. E a gente está agora justamente entrando nesse outro paradigma, saindo do antropocentrismo e indo para o paradigma ecológico, né? Quem ainda não vê isso está ficando para trás, está ficando ultrapassado. Ainda na Laudato Si, o Papa Francisco concorda com a tese de que toda essa crise na ordem da criação provém de um desenfreado excesso antropocêntrico e reconhece que, aspas, uma apresentação inadequada da antropologia cristã acabou por promover uma concepção errada da relação do ser humano com o mundo. Apenas esta atitude, por si só, já soa como um pedido de perdão dos cristãos por sua responsabilidade diante da situação em que se encontra a biosfera. Moltmann confessa que a crise ecológica não provém apenas da tecnologia predatória, mas, sobretudo, do afã pelo poder. E na esfera da civilização cristã, este afã foi liberado de suas antigas inibições religiosas e foi reforçado por uma fé bíblica na criação equivocada e instrumentalizada. É necessária uma mudança de paradigma. Como assinala David Kirchhofer, a antropologia teológica do século XXI não será definida por quem ou o que a pessoa humana é,
as questões clássicas de uma metafísica da substância, mas por onde no mundo a pessoa está. Enquanto a tradição tem usualmente falado do ser humano no mundo, a grande descoberta da segunda metade do século XX pode ser, de fato, como Oliver Davies sugere, que nós somos o mundo. Ou seja, a grande mudança, então, é saindo da compreensão do mundo como palco para o ator humano desempenhar, para entender que nós somos o palco, né? Que nós somos parte do palco. Portanto, o palco é ator. Então, nós não estamos no mundo, mas nós somos o mundo, no sentido biológico e também no sentido teológico, nós somos criatura. Deus, quando tirou tudo do nada, chamou tudo à existência, nos chamou também. Nós fomos criados por último, na visão poética do Gênesis, para... É interessante que vai falar isso aqui, né? Nós somos criados por último, não porque nós somos o mais importante de tudo, mas talvez porque nós somos os que dependem de tudo que já existe, né? Nós somos os mais dependentes seres de toda a cadeia alimentar, né? Para conquistarmos o que nós conquistamos, né, nós dependemos de tudo que foi criado nos outros dias, né, nos 5 primeiros dias. E por isso nós fomos criados no 6º. Então, fala-se de primazia do ser humano e não centralidade do ser humano. Primazia porque o ser humano é a criatura, é a criação elevada ao nível do pensamento, da consciência de si. Como diz o Salmo 150. Tudo o que vive e respira, louve o Senhor. Ou o cântico de Daniel que nós entoamos na liturgia das horas, na laudes do primeiro domingo do saltério e nas solenidades. Quando nós damos voz a todas as criaturas. Nós somos, quem desenvolveu isso foi Teilhard de Chardin, nós somos a consciência de toda a criatura, né? Nós, com a intencionalidade que nós temos pela nossa inteligência, nós fazemos com que toda a criação eleve a Deus um hino de louvor. Seguindo, relacionalidade é o tema mais recorrente na Laudato Si. E é justamente por desenvolvê-lo tão bem que este documento do Magistério de Francisco vem sendo considerado uma importante referência por autoridades e ambientalistas de todo o mundo. Ao longo do texto, o Papa Francisco afirma 10 vezes que no mundo da natureza tudo está relacionado. Eu cito aqui na nota de rodapé os números em que ele fala isso, né? Realmente, quem leu o documento notou isso. Ele repete várias vezes essa afirmação. Tudo está relacionado. E exatamente isso que é o que significa o paradigma ecológico, a ideia de que tudo está relacionado no mundo, né? Utilizando os conceitos de ecologia integral e ecologia humana, o Papa convida a repensar o lugar do ser humano na ordem da criação e a considerá-lo não como usufrutuário dos bens da natureza, mas como parte deles. É algo absolutamente insano o que a ficção científica diz e que, pasmem, infelizmente não está deixando de ser coisa de ficção científica, está sendo realmente cogitado como uma possibilidade, né? O ser humano se transferir para outro planeta, né? Ou seja, nós esgotamos os recursos naturais desse planeta e com a nossa sábia inteligência vamos para outro planeta, vamos explorar. Quer dizer, aquilo que nós fizemos como civilização ocidental
explorando as terras descobertas, né, que o mercantilismo conquistou no século XVI, né, final do XV, início do XVI. Exploramos a Europa, desmatamos a Europa, agora vamos desmatar a América, vamos desmatar a África, vamos desmatar a Ásia. Né? A mesma coisa a gente vê se reproduzindo hoje, pensando em outro planeta. Né? Vamos esgotar a Terra e depois nós vamos para outro planeta. Claro, os pobres que fiquem para morrer com a Terra, né? Nessa visão. É coisa de ficção científica, mas infelizmente tem gente pensando seriamente nisso. Né? O Papa Francisco associa-se, assim, à linha de pensamento trazida à tona na década de 1970 pelo físico austríaco naturalizado estadunidense Fritjof Capra, que, sobretudo em seus 2 primeiros livros, O Tal da Física e O Ponto de Mutação, chamou a atenção do mundo para a urgente necessidade daquilo que, em seu 6º livro, A Teia da Vida, apontou como sendo uma mudança fundamental de visão do mundo na ciência e na sociedade, uma mudança de paradigma tão radical como foi a Revolução Copernicana, uma profunda mudança de percepção e de pensamento para garantir a nossa sobrevivência, uma visão de mundo que reconhece o valor inerente da vida não humana. De acordo com Capra, nesta questão ecológica, não bastam algumas mudanças pontuais de atitude. É necessária uma mudança da visão de mundo mecanicista de Descartes e de Newton para uma visão holística ecológica. Quem não assistiu ao filme Ponto de Mutação, vale a pena assistir. Né? Continuando o texto, de fato, os fundadores da modernidade científico-positivista substituíram a visão de mundo que dominou o Ocidente nas idades antiga e medieval, a saber, a de um universo orgânico, vivo e espiritual, por uma noção do mundo como uma máquina. O racionalismo triunfalista do cogito ergo sum cartesiano estabeleceu como normativo nas ciências o pensamento analítico, que desmonta os fenômenos complexos da natureza em partes para poder explicá-los. O cosmos é visto, então, como um grande relógio desmontado pelo cientista para que este conheça o funcionamento de cada peça. Capra aponta o equívoco do pensamento analítico, propondo um câmbio para o pensamento sistêmico. Então, estamos vendo aqui, nós falamos em outras aulas dessa imagem do relógio, que foi usada na modernidade para falar do deísmo, né? A visão deísta de Deus, essa visão maçônica de universo, Deus como um arquiteto do universo. E o deísmo propõe que o universo é como um grande relógio, que Deus, o relojoeiro, criou, né? Desenvolveu, deu corda e foi embora. E agora ele funciona por si só. E nós falávamos que a visão cristã é totalmente diferente. Em Santo Tomás de Aquino, cada coisa que existe no mundo é sustentada no ser por Deus Criador. Criação não é apenas algo mecânico, não é apenas ser o arquiteto da obra. Né? A criação é Deus dando a participação no ser a tudo que existe e sustentando tudo que existe pela sua providência. Né? Deus sendo causa primária de tudo que acontece no mundo, mesmo aquilo que nós consideramos mal natural. Deus é a causa primária, mas concedendo à criatura a dignidade de causa secundária. Né? Nós vimos isso. Então, usando essa mesma metáfora do relógio, aqui Capra nos aponta a ciência newtoniana, a ciência moderna, como sendo essa ideia de dividir o relógio em partes para poder explicá-lo. Assim é a ciência. A consequência disso a gente conhece bem. Uma grande e crescente departamentalização do conhecimento. Cada vez mais, o conhecimento é dividido em partes. A ideia é
por exemplo, na medicina, cada vez mais médicos ultra especialistas em uma parte do corpo humano. Né? Nessa ciência newtoniana nós temos isso. Nós temos hoje na medicina realmente médicos especialistas em pé. Pé. Né? Ortopedista que só conhece o pé humano e ele só trabalha o pé. O outro vai trabalhar só o joelho e assim vai. Né? O mesmo acontece com a psicologia. O mesmo acontece em todas as áreas das ciências. Né? E essa é a ideia do pensamento analítico. A ideia é, vamos dividir em partes para esmiuçar, para conhecer em detalhes. Como é impossível conhecer tudo, então vamos dividir o conhecimento em áreas. Diferente dessa visão holística, né? Que é o pensamento sistêmico. Então aqui na vida cotidiana não nos apercebemos dessa unidade de todas as coisas. Em vez disso, dividimos o mundo em objetos e eventos isolados. Essa divisão é, por certo, útil e necessária para enfrentarmos com sucesso nosso ambiente de todos os dias. Trata-se, na verdade, de uma abstração elaborada pelo nosso intelecto, afeito à discriminação e à categorização. Portanto, faz-se necessário um novo olhar que migre das partes para o todo, numa perspectiva sistêmica, orgânica e integral, que compreenda novamente a relacionalidade de todos os seres que compõem o universo dinâmico. A concepção sistêmica vê o mundo em termos de relações e de integração. Os sistemas são totalidades integradas, cujas propriedades não podem ser reduzidas às de unidades menores, pois os sistemas devem ser vistos como muito mais do que a soma de suas partes. Assim, o que se preserva numa região selvagem não são árvores ou organismos individuais, mas a teia complexa de relações entre eles. Além de cada ser e de cada espécie, a própria relação entre os seres e espécies também é uma realidade importante na visão sistêmica do universo. Aqui eu estou citando Leonardo Boff, o livro Cuidar da Terra, Proteger a Vida. Nós conseguimos fazer, já há mais tempo, uma eclesiologia sistêmica. O catolicismo, desde o seu início, entendeu isso. A igreja não é dividida em partes, mas em células. E assim como no corpo humano, cada célula, e portanto cada informação genética, cada gene, né, possui informação do corpo todo. Nós dizemos que na eclesiologia a igreja é uma realidade de células. Inclusive, isso é usado hoje por várias seitas, né, pentecostais e neopentecostais, a igreja em células. A ideia é essa, né? Isso é muito católico. Isso foi copiado por eles, mas isso é basicamente católico. A nossa comunidade eclesial não é um pedaço, uma fatia da igreja, porque senão seria algo muito insignificante, realmente. Né? Se entendemos uma comunidade eclesial lá do interior como uma fatia, é tão minúscula essa fatia que, no fim das contas, a gente já se perguntaria se aqui realmente é a igreja. Né? Mas se nós entendermos como uma célula, então essa comunidade é uma célula da igreja, e como uma célula ela possui em seu DNA, entre aspas, né, a igreja inteira, em potência. Né? Então nós temos todos os elementos da igreja universal já presente na igreja particular. Essa é a visão sistêmica. Né? Então, é assim que nós devemos também fazer no pensamento sistêmico,
interpretando o universo. Essa visão que nós já temos sobre a igreja, devemos interpretar o universo assim, né? Ou seja, a igreja não é... Esses dias eu ouvi um pregador dizendo, né? A igreja somos nós, a igreja somos nós. E eu dizia isso para um grupo, né, de alunos. Sim, a igreja somos nós, mas a igreja é mais do que nós, né? A igreja não é só a soma. Eu, você, mais o fulano, mais o Beltrano, mais o Papa, mais o Bispo, formamos a igreja. As relações entre nós também são igreja, né? Não somos só nós como pedaços, como partes. Tem algo a mais. Isso é visão sistêmica, exatamente, né? Muito bem. Além de cada ser de cada espécie, a própria relação entre os seres e espécies também é uma realidade. Ok. E os atores que se relacionam nesta nova cosmovisão não são apenas os do âmbito da natureza, os biológicos, físicos e químicos, mas também os das outras dimensões que compõem a vida na Terra. Como diz Capra, vivemos hoje num mundo globalmente interligado, no qual os fenômenos biológicos, psicológicos, sociais e ambientais são todos interdependentes. Para descrever esse mundo apropriadamente, necessitamos de uma perspectiva ecológica que a visão de mundo cartesiana não nos oferece. Precisamos, pois, de um novo paradigma, uma nova visão da realidade, uma mudança fundamental em nossos pensamentos, percepções e valores. Na década de 1990, as questões ecológicas até entraram na agenda da sociedade ocidental, mas sem que esta aceitasse renunciar ao paradigma moderno difundido pelo capitalismo industrial e de mercado, que prega um desenvolvimento sustentável, termo que, segundo Sinivaldo Tavares, é contraditório, pois o desenvolvimento ambicionado pelo sistema capitalista neoliberal é inevitavelmente insustentável, já pressupondo a lógica da exploração da natureza com a primazia do econômico às custas do cuidado com a vida. Então, o Sinivaldo Tavares está dizendo, só para ressaltar, que dizer desenvolvimento sustentável é uma falácia. Porque desenvolvimento já quer dizer algo insustentável. O conceito de desenvolvimento, de progresso que nós temos no capitalismo já significa, né, exploração dos bens naturais. Então, nós precisamos criar outro termo, porque desenvolvimento sustentável é uma falácia, né? É uma negação de termos. Uma coisa nega a outra, né? Um conceito de desenvolvimento já nega a própria ideia de sustentabilidade. Então, no livro A Teia da Vida, Capra se utiliza da diferenciação proposta pelo filósofo norueguês Arne Naess. Há uma ecologia rasa, que se preocupa com o ambiente, mas ainda é antropocêntrica, vendo os seres humanos como estando fora da natureza, e há uma ecologia profunda, na qual o ser humano não está separado do seu ambiente natural, e o mundo é visto como uma rede de fenômenos interconectados. A percepção ecológica profunda reconhece a interdependência fundamental de todos os fenômenos e o fato de que, enquanto indivíduos e sociedades, estamos todos encaixados nos processos cíclicos da natureza e, em última análise, somos dependentes desses processos. Ao insistir na necessidade de se mudar a própria maneira de se pensar o universo, Capra chega a afirmar que a ecologia profunda é mesmo uma percepção espiritual ou religiosa
no sentido de que exige a adesão de algo mais que o racional, já que este, nos tempos atuais, está inevitavelmente contagiado pelo antropocentrismo. Então, espiritual e religiosa aqui está sendo usado no sentido de além do racional, né? Não necessariamente como nós entendemos na teologia, né? Um apelo a Deus, né? Mas já é um grande avanço, né? Leonardo Boff tem sido uma das vozes mais veementes em todo o mundo na elaboração de um pensamento em crescente compromisso com a causa ecológica e no esforço por implementar esta mudança de paradigma. De acordo com ele, na mudança necessária de paradigma, é imprescindível reposicionar o ser humano, reinterpretando o significado de sua primazia na biosfera. Diz Leonardo Boff, o ser humano é parte e parcela do universo em evolução e um elo da cadeia da vida. Quando 99,98% da Terra já estavam constituídos, ele irrompeu. A Terra não dependeu dele para elaborar sua intrincada complexidade e rica biodiversidade. Ele é fruto desse processo e não causa dele. O antropocentrismo convencional, que afirma que as coisas todas da Terra e do universo só têm sentido quando ordenadas ao ser humano, está fora de lugar. Seria desconhecer a relativa autonomia de cada coisa, por isso deve ser respeitada e os laços de conectividade de todos com todos, fazendo que todos se ordenem a todos. Entretanto, ele possui uma singularidade. Ele pode intervir intencionalmente na natureza. Por um lado, ele se encontra dentro da natureza como parte dela. Por outro, ele está de frente à natureza como quem pode intervir nela. Ele copilota, então, o processo da evolução, dentro do qual ele coevolui. O ser humano copilota o processo de evolução. Isso aqui é profundamente tomista, né? É exatamente o que Santo Tomás diz, que Deus deu à criatura a dignidade de causa. E, portanto, nós somos co-criadores. Nós somos participantes da criação, né? Principalmente o ser humano. Principalmente, porque o ser humano tem a intencionalidade, fruto da sua razão. Nós temos intenção, coisas que os animais não têm. Os animais têm só instinto. Eles têm apenas a lei da natureza impressa em si mesmos. Eles sabem o que devem fazer, né, para a manutenção da espécie. Nós temos intencionalidade. E é curioso que nós podemos fazer essa reflexão. O fato de nós podermos tão mais que os animais podem, nós podemos ir tão além dos animais, que a nossa racionalidade, chegando onde chegou, especialmente com a ciência newtoniana, né, analítica, que contraditoriamente nós deixamos de fazer aquilo que os animais sabem bem, que é a manutenção da espécie. Por exemplo, o ser humano é a única espécie que promove guerra. Os animais têm cadeia alimentar. Eu mato para comer. O ser humano é capaz de ameaçar com um botão destruir um continente inteiro. Hoje isso é possível, né? Vez ou outra nós acendemos o sinal amarelo, pelo menos, nas disputas, por enquanto, argumentativas e tal, entre Estados Unidos e China. Mas nós vimos isso durante o Concílio Vaticano II, né? Logo no início do concílio, houve a crise dos mísseis em Cuba, né? A União Soviética colocou mísseis em Cuba, que fica apenas alguns quilômetros, poucos quilômetros da Flórida, nos Estados Unidos. E nós chegamos à iminência de ter um ataque. E se Cuba
lançasse um míssil sobre os Estados Unidos também já estavam prontos para destruir não só a ilha de Cuba, com um botão todo mundo ia para os ares, mas iria começar uma guerra sem fim. A União Soviética, na época, contra os Estados Unidos. Tinham armamento, já naquela época, suficiente para dizimar a humanidade. Hoje nós temos as potências, só da OTAN, possuem equipamentos nucleares que podem mandar para o espaço o planeta Terra várias vezes, né? Então veja a contradição. Nós que temos intencionalidade, nós que superamos os animais, no fim das contas, não conseguimos fazer o básico, a lição de casa, que é a manutenção da espécie, que é a usurpação apenas necessária para a sobrevivência, que é o que os índios, os povos originários faziam, né? Por que os índios precisam de terras tão grandes, né? Alguns políticos aí não aceitam a demarcação de terras indígenas porque dizem: ah, mas essa população tão pequena, de alguns milhares, ocupam áreas que são maiores que estados inteiros e tal, isso é injusto. É uma compreensão realmente muito rasa do que significa ecologia. Quer dizer, é querer colocar os povos originários para viver a modernidade. Como se fôssemos, então, construir prédios, colocar os indígenas em apartamentos, né? O que seria absolutamente impossível para a cultura deles, né? Eles, ao explorar a terra, esses povos originários, Yanomami, por exemplo, né? Eles são povos coletores, eles não têm agricultura, eles não têm pecuária como nós. Eles não têm a indústria agro. Por isso, é necessário dar a eles terras imensas. E dar a eles terras imensas é bom para nós também, porque eles estão preservando. Eles são os que melhores preservam. Enquanto isso, nós temos projetos de desenvolvimento sustentável que invadem, com a negligência do Estado, invadem essas terras indígenas para explorar os minerais da região, para explorar o ouro, etc. E assim enchendo de mercúrio as águas dos rios e assim destruindo a natureza. Então, essa contradição, esse paradoxo, né? Cada vez mais longe o ser humano chega, menos ele consegue fazer o básico, aquilo que os animais fazem, que é a manutenção da espécie. Fazendo eco à teoria do jesuíta francês Pierre Teilhard de Chardin, de que na consciência de cada um de nós é a evolução que se apercebe de si mesma, refletindo-se. Então veja, aqui eu estou citando o livro do Teilhard de Chardin. Acabou ficando errado aqui, a nota de rodapé ficou na página errada, né? É o livro O Fenômeno Humano. O Fenômeno Humano, né? Na consciência de cada um de nós é a evolução que se apercebe de si mesma refletindo-se. É aquilo que eu disse no início, né? Nós damos voz, nós damos consciência a toda a natureza, todas as outras criaturas, né? Boff afirma que somos a Terra no seu momento de autorrealização e de autoconsciência. Então, olha que responsabilidade nós humanos temos. Nós somos a realização da consciência da Terra. Logo, a única centralidade do ser humano, justificada na ecologia integral, é a da responsabilidade de ser a consciência e o cuidado da Terra. E para ser eficaz, esta visão holística tem que ser assumida não apenas pela sociedade civil e pelas religiões, mas principalmente pelas instâncias governamentais, pois a democracia já não pode ser antropocêntrica e sociocêntrica, como se os seres humanos e a sociedade pudessem viver sem a natureza e fora da Terra. É uma questão de justiça, já que hoje está bastante pactuado que a espécie humana
não é o único e exclusivo sujeito de direitos. A própria terra deve ser respeitada em seus direitos. Nós temos na nossa doutrina social da Igreja o conceito de direitos humanos. Podemos dizer que no Antigo Testamento desenvolve-se a ideia de direitos divinos. Aquela guerra toda, aquela matança toda que nós vemos no Antigo Testamento, vamos pensar, por exemplo, no famigerado cerco de Jericó, que hoje insistem em usar como ícone maravilhoso da guerra espiritual, mas que é uma página, não deixa de ser muito triste, da história das religiões monoteístas, né? A queda de Jericó é algo terrível, sangrenta. Muita injustiça foi cometida ali. Então, por quê? Porque lá o paradigma era direitos de Deus, os direitos divinos. Precisamos defender os direitos divinos. Deus tem direito a essa terra. Então vamos matar, vamos destruir para defender os direitos divinos. No Novo Testamento, Jesus veio trazendo a compreensão, né, do ser humano à imagem e semelhança de Deus, aquele que, né, no dizer do próprio Jesus, nem um fio de cabelo cai da cabeça sem que o Pai o saiba, vós valeis mais do que muitos pardais, etc., né? Então, digamos que a difusão do cristianismo deu à humanidade a ideia de direitos humanos. Então não devemos lutar só pelos direitos divinos, como ainda aconteceu no Novo Testamento, né, na Igreja, com as cruzadas, com as inquisições, com o batismo à força de multidões de povos originários, etc. Não só os direitos divinos, mas os direitos humanos. Foi uma conquista. Direitos humanos, então, foi a viragem antropocêntrica, a viragem antropológica. E agora nós estamos falando dessa viragem ecológica e podemos tranquilamente falar em direitos da terra. Hoje se fala muito de direitos dos animais. E muita gente estranha, né, e acha um absurdo, e realmente soa meio hipócrita, o fato de que se você matar uma jiboia, você corre mais risco de ir para a cadeia do que se matar um ser humano. Infelizmente, é verdade. Mas deve-se dizer isso não criticando o que se costuma chamar de ecochatos, aqueles que vivem insistindo no direito dos animais. Não, o problema não é o direito dos animais, o problema é que passamos para esse novo paradigma sem sequer termos vivenciado a fundo o paradigma anterior, que é o antropocêntrico, né? Bom, o que se deve fazer é ir pegando, ir buscando os paradigmas anteriores. E um paradigma não nega o outro. Eu não preciso destruir um para impor o outro. Cada paradigma que vem, ele é uma evolução do paradigma anterior. É a ideia de Hegel, né, da síntese. Uma tese, uma antítese e uma síntese. A síntese leva em si o que há de bom na tese e na antítese, né? Então, voltando para o texto, é importante salientar que a conversão de Leonardo Boff à militância ecológica nasce de seu sólido comprometimento com a causa dos pobres. Em Ecologia, Grito da Terra, Grito dos Pobres, ele constata que a mesma lógica do sistema imperante de acumulação e de organização social que leva a explorar os trabalhadores, leva também a expoliar nações inteiras e, por fim, leva a depredar a natureza. O paradigma da ecologia profunda e da relacionalidade de todas as coisas, com sua nova cosmovisão e sua nova proposta ética, não só é a única salvação da Terra, como também é a única forma coerente de se buscar a libertação dos oprimidos e colonizados. A Terra e os excluídos estão e estarão sempre do mesmo lado. Basta ver como o engajamento na preservação da floresta amazônica passa também
pelo resgate da dignidade das populações indígenas e ribeirinhas, por exemplo, que são os que conservam a sabedoria ancestral de integração de todo o bioma amazônico. Além disso, quando se fala de crise ecológica da civilização moderna, não se está falando apenas de uma ameaça lá fora, com a qual podemos ou não nos engajar como voluntários nas horas vagas, mas sim de uma crise da totalidade do sistema da vida, uma crise que, no dizer de Moltmann, vai da extinção dos bosques até a propagação das neuroses, da poluição das águas, até o sentimento vital nihilista de muitos habitantes das cidades massificadas. Que interessante esse pensamento, né? A degradação humana é uma só. Ou seja, nessa visão sistêmica, esse pensamento sistêmico, ou da ecologia profunda, nós nos tornamos mais tolerantes também, entendendo que todos estamos do mesmo lado. Eu assisti esses dias, não sei se vocês assistiram, a entrevista que Pedro Bial fez com Padre Zezinho e Padre Júlio Lancelotti. E eu achei interessante porque os dois que tiveram e têm história e engajamentos tão diferentes, os dois estavam em uníssono, falando, estamos defendendo a mesma causa. Eu achei bonito isso. E é essa maturidade, dois homens anciãos, né, nos ensinando pensamento sistêmico. Nos ensinando que, se eu estou pregando retiro, se meu ministério consiste em ser canonista na Cúria Diocesana, ou se eu sou missionário na África, nós devemos nos entender todos no mesmo barco. A causa é a mesma. Nós estamos lutando contra um inimigo comum, que se manifesta como pecado. Então o padre lá no confessionário, ele está, né, lutando contra o mesmo inimigo que o militante do Greenpeace, no fim das contas. Porque existe um mal fundamental, né, que é o pecado, que se manifesta em várias dimensões, em várias estruturas, de várias formas. Todos nós estamos do mesmo lado. Portanto, nós da igreja estamos do mesmo lado do que aqueles que não são cristãos, não consideram Deus, mas estão nas militâncias, lutando pela terra, lutando pelos direitos humanos, lutando pela preservação dos animais. Nós não estamos competindo entre nós. Todos nós estamos combatendo a mesma coisa, o mal, o pecado. É muito bonito esse tipo de pensamento holístico que nos leva a ser mais tolerantes, nos leva a compreender a missão da igreja como realmente católica, né? O nome católico quer dizer isso, universal nesse sentido, né? Todos os meios de salvação, né? Segundo todo, né? Essa visão de catolicismo, o conceito de catolicismo não pode ser igualado ao de universal, pura e simplesmente, né? Não é uma tradução literal. Nós somos católicos porque estamos presentes em todos os países da Terra. Ou porque, eu já cansei de ouvir isso, né? O conceito de catolicismo é porque em todos os países do mundo nós lemos o mesmo texto bíblico na liturgia da palavra. Ora, é muito mais do que isso. E nem é isso a questão, né? Nem é essa a questão. Católico quer dizer segundo todo. É aquela visão celular de igreja, né? Cada comunidade local contém o todo, né? Contém o todo. É isso. Então, da extinção dos bosques até a propagação das neuroses, da poluição das águas até o sentimento vital nihilista de muitos habitantes das cidades massificadas, né? É tudo uma coisa só. São manifestações diversas do mesmo problema, do mesmo mal. Johann Moltmann e Leonardo Boff, no livro A Esperança para a Criação Ameaçada, de 2014, apresentam, mais do que um pequeno tratado de teologia da criação, uma proposta de ecoteologia. Ecoteologia. Moltmann
observa, a propósito da relação entre o ser humano e o todo criado, que, na verdade, não é a terra que nos foi confiada, mas sim nós que fomos confiados aos cuidados dela. A terra pode viver sem os seres humanos e tem, de fato, feito isso há milhões de anos, mas nós não podemos viver sem a terra. Por isso é que toda concepção realista do ser humano deve começar com uma atitude de gratidão a ela. Mas é exatamente isso que a antropologia da era moderna tem reprimido há 400 anos. É aquilo que eu estava falando, né, no início da aula. Por que o autor sagrado diz que nós, seres humanos, fomos criados no sexto dia? Porque nós somos os mais dependentes de todos os seres. Nós dependemos de tudo que já foi criado antes. Milhões e milhões e milhões, bilhões de anos. Né? Nós sabemos que a Terra existe hoje, na teoria do Big Bang, que é a mais aceita hoje. A grande explosão fez com que o tempo e o universo espacial surgisse há 13,7 bilhões de anos. 13 bilhões e 700 milhões de anos atrás. O ser humano está aqui há algumas dezenas de milhares de anos somente. Para pensar o que é isso. Alguns pensadores, colocando isso numa escala de um ano, que é a nossa medição de tempo, né, nos ajuda a entender o que é isso. Então eles dizem o seguinte: imagine que a idade do universo equivale a um ano. Né? Então imagine que a explosão inicial se deu no primeiro minuto do dia 1º de janeiro. E aí todas as criaturas foram se desenvolvendo, etc. A evolução foi acontecendo. O ser humano surgiu na tarde do dia 31 de dezembro desse ano. Imaginamos que nós estamos agora, nesse ponto atual, na virada do ano, no dia 31 à meia-noite. Estamos chegando à meia-noite, agora, né, o tempo que nós estamos. Considerando que o universo começou a surgir no dia 1º de janeiro, no primeiro minuto, nós estamos no final da tarde do dia 31. Nós fomos criados, nós surgimos no final da tarde. Olha bem, o que é isso? Né? Realmente, nós precisamos ser mais humildes. Né? Esse pensamento sistêmico nos leva a ser mais humildes, entender que nós somos tão insignificantes diante desse universo, né, do ponto de vista biológico. Esta incongruência entre a antropologia moderna e o novo paradigma ecológico é o que nos interessa nesta sessão. Abrem-se novos horizontes de esperança para o cosmos quando emerge uma nova forma de interpretar os textos bíblicos sobre a criação. Nela, até mesmo a primazia do ser humano é questionada. Assim, Moltmann sugere que, diante do fato de o ser humano, na ordem narrativa do Gênesis, ser criado no último dia antes do descanso de Deus, isto indica não que ele seja o cume da obra criadora, mas sim o mais dependente de todos os seres. O gênero humano é aquele que, para a preservação de sua vida sobre a Terra, depende da existência dos animais, das plantas, do ar e da água, da luz e dos horários do dia e da noite, do sol, da lua, das estrelas. Sem esses elementos, ele não pode sobreviver. Portanto, se não por compaixão à Terra, pelo menos por saber de sua dependência em relação a ela, o ser humano está obrigado a repensar sua maneira de explorá-la. Trata-se de uma nova viragem, portanto. Então, eu proponho aqui que o pensamento sistêmico exige uma nova teologia. Esse pensamento ecológico, essa virada ecológica, exigem de nós uma nova teologia, que dê conta disso. A própria nomenclatura forjada nas questões ambientais revela as ideias que estão por trás das atitudes. Por exemplo, quando se convencionava usar o termo meio ambiente,
O que estava em jogo era a ideia da natureza como mera ambientação para o ser humano habitar. Vemos a natureza somente como nosso meio ambiente humano. Então, se é assim, ainda não somos capazes de superar nossa moderna alienação da natureza. Nada destrói mais a natureza do que a sua redução a mero meio ambiente do ser humano. Afonso Murad explicita como esse novo paradigma contribui para uma nova antropologia. A ecologia corrige e aperfeiçoa o antropocentrismo. O ser humano está no centro, mas junto com os outros seres, em busca da comunhão. O paradigma ecológico revisa a subjetividade moderna a partir das categorias de diversidade e interdependência. Assim, ao escolher falar de aperfeiçoamento e revisão do paradigma anterior, Murad reconhece que a ecoteologia se sente mais em condições de empreender uma superação do que uma completa ruptura. O novo quadro situacional que surge a partir da ecoteologia clama por uma inversão metodológica que considere a teologia da criação como um tratado não apenas anterior, como também mais amplo e mais fundamental, fazendo seguir-se a ela o da antropologia teológica, agora proposta como um momento da história da criação-salvação. Uma antropologia teológica que esteja situada no tratado da criação estará mais em condições de dialogar com o nosso tempo, com as suas exigências de ampliação do horizonte ecológico. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Tradicionalmente, se incluía, quando se falava de antropologia teológica, tem vários temas. Um deles, como foi o nosso caso aqui, é a teologia da criação. E depois outros temas. É assim que, no atual paradigma, nós estamos situados. Numa nova configuração, se a gente for adaptar o nosso curso de antropologia para esse paradigma, veja, tal como nós fizemos aquela viragem da teologia para a antropologia teológica, entendendo que a antropologia é não uma parte da teologia, mas os óculos, vamos dizer assim, com os quais nós fazemos toda a teologia, a mesma coisa nós precisamos fazer agora, um outro passo. Entender a teologia da criação não como sendo um tópico da grande disciplina antropologia teológica, mas inverter. Vamos colocar aqui, então, teologia da criação, e um dos tópicos seria a antropologia teológica. O que muda de um jeito para o outro? Muda isso, quer dizer, o centro não é o ser humano, e a criação não está submetida ao ser humano. Ao contrário, o ser humano é que é parte da criação. Um curso assim seria mais afeito ao paradigma ecológico. É isso que eu termino dizendo aqui. Fica a proposta e quem sabe para futuramente pensarmos. A teologia é assim, está sempre em evolução, de acordo com o avanço do conhecimento que nós temos. Bom, então é isso. Uma teologia para o paradigma ecológico. Nós precisamos, na teologia, e é isso que o Papa Francisco pretendeu fazer com a Laudato Si, nós precisamos, na teologia, fazer a mesma reflexão que é feita na sociedade como um todo. Senão nós ficamos para trás. Nós precisamos trazer para a teologia, desenvolver uma teologia que dê conta desses avanços, do pensamento sistêmico, superando o pensamento analítico, pensando a ideia de bioma, de biosfera. Nós precisamos pensar uma teologia que dê conta dos direitos divinos, dos direitos humanos e dos direitos da terra. Então, que Deus nos ajude a pensar daqui em diante cada vez mais de forma holística e ecológica.